Assim como no vídeo anterior, nesse vídeo eu falo de técnicas de pesquisas que são usadas em trabalhos etnobiológicos. Boa parte das trocas de saberes vai ser sistematizada cientificamente por meio de entrevistas, né? Que, quando muito bem feitas, são, na verdade, conversas em que as duas partes estão conversando e trocando informações. E existem técnicas e formas de entrevistas que nos permitem fazer pesquisas etnobiológicas e ter dados confiáveis, replicáveis, para que se descreva o conhecimento de comunidades, de populações humanas sobre diferentes aspectos da biologia ou do mundo, do ambiente à sua volta. Então, existem aqui alguns tipos de entrevistas. Então, entrevistas abertas são as entrevistas em que a gente tem, na verdade, um roteiro mais ou menos estabelecido, na verdade, menos estabelecido, e, na verdade, que é muito mais colher informações sobre como o determinado grupo de interesse faz alguma coisa ou tem interesse, quais são os aspectos mais importantes para a sua vida, para a sua subsistência, etc. As entrevistas semi-estruturadas já são mais estruturadas do que as abertas e tem tópicos específicos que o pesquisador tem interesse. Então, não quer dizer que o pesquisador ou a pesquisadora vá sempre conversar numa determinada ordem e apenas sobre os seus assuntos de interesse, mas quer dizer que ele vai tentar abordar com todos os seus entrevistados aqueles tópicos que foram de seu interesse listados previamente. Então, se a gente está interessado, por exemplo, no manejo de uma determinada espécie de planta, no manejo do pequi, vamos dar esse exemplo, não quer dizer que o pesquisador não possa conversar sobre a produção de milho, a produção de feijão, a produção de gado. Muitas vezes não são assuntos diretamente relacionados ao manejo de pequi, ao extrativismo e ao manejo do pequi, mas que podem ser de interesse do entrevistado. E às vezes a troca de conhecimento sobre isso é o que vai gerar uma certa confiança por parte do entrevistado para que ele de fato divida com o entrevistador ou entrevistadora o que a pessoa está interessada, né? Então, saber sobre a coleta de pequi, primeiro você tem que se explicar por que você quer tanto saber sobre a coleta de pequi. Né? Se você está tão interessado no pequi, mas você não quer saber do milho, eu posso ficar muito desconfiado de por que você está ali conversando comigo. Então, as entrevistas semi-estruturadas permitem uma certa liberdade, mas a pessoa, o pesquisador ou a pesquisadora, tem um plano e tem itens que ele vai tentar abordar com todos os seus entrevistados, mesmo que não seja na mesma ordem, mesmo que não sejam apenas aqueles itens. Já nas entrevistas estruturadas, busca-se abordar especialmente os temas que foram pensados e numa determinada ordem, né? Então, isso vai limitar muito mais a forma da interação, mas isso também vai permitir, por exemplo, que mais pessoas sejam entrevistadas. E, finalmente, a gente tem os questionários fechados, que são, muitas vezes, eles podem, inclusive, ser aplicados, dependendo da situação, só pelo próprio entrevistado. O próprio entrevistado marca alternativas, né, e responde. Então, são um formato de questionário ou de entrevista muito mais fechado, muito mais focado e que vai perder muito mais informação que não foi previamente pensada ou planejada de ser obtida. Tá? Então, esses tipos de entrevista que eu listei aqui, eles vão provavelmente da mais longa, da entrevista que demora mais, uma entrevista aberta, para as mais curtas, a resposta de um questionário fechado. Elas nos permitem absorver muito mais informações que não foram previamente pensadas ou planejadas numa entrevista aberta. A gente pode conversar sobre temas totalmente diferentes, abertos em relação ao que foi, né, em relação ao foco específico da pesquisa, enquanto que em questionários fechados eu não vou nem saber se a pessoa planta milho ou feijão. Então, naquele meu exemplo inicial, uma entrevista aberta, eu posso, mesmo o interesse principal da pesquisa sendo pequi, eu posso passar uma conversa de mais de 1 hora sem absolutamente tocar no assunto pequi. Porque, na verdade, eu estou conhecendo a pessoa está me conhecendo, eu estou querendo ganhar confiança, eu estou querendo mostrar quem eu sou, e a pessoa, às vezes, não está interessada em falar sobre pequi naquele dia. Né? Não é época de pequi, ela está preocupada com outra coisa, tem outra coisa acontecendo, ela não vai falar naquele assunto. Então, eu posso usar muito tempo e conhecer muito bem essa pessoa, adquirir informações
sobre uma gama muito mais ampla de assuntos. No entanto, eu não vou adquirir naquele momento informações sobre o foco principal da pesquisa, nesse caso, no meu exemplo, sobre o piqui, certo? Enquanto que num questionário fechado eu simplesmente não tenho a chance de saber nada sobre outros assuntos, a não ser o interesse do foco. Muitas vezes a gente precisa de fazer muitas entrevistas abertas e semi-estruturadas para iniciar a pesquisa, conhecer melhor o ambiente, conhecer melhor os nossos entrevistados, para depois fazer pesquisas semi-estruturadas, estruturadas e, se for o caso, alguns questionários fechados. No outro extremo, questionários fechados nos dão dados quantitativos e analisáveis de forma muito mais rápida, né? Assim como as entrevistas estruturadas também. Eu passo a ter dados quantitativos, são comparações estatísticas mais viáveis, mais prováveis. Então, todas essas técnicas são úteis, às vezes todas elas são utilizadas numa mesma pesquisa, às vezes apenas uma, às vezes apenas duas, mas são técnicas que são usadas e que têm as suas funções nos estudos etnobiológicos. Independente do formato de entrevista a ser utilizado, é sempre importante lembrar que a gente precisa se explicar muito bem quem a gente é, de onde a gente vem, quais são os nossos interesses de pesquisa, quais são as consequências dos resultados, né, das nossas pesquisas. Toda vez que a gente faz muita pergunta, a gente pode ser perguntado, então a gente tem que já se preparar para ter as respostas de algumas perguntas básicas. Muitas vezes a gente faz um monte de perguntas socioeconômicas para as pessoas, a gente pergunta idade, número de filhos, se tem geladeira, se não tem. As pessoas podem querer saber o mesmo sobre a gente, né? E não tem nada de ruim nisso. Mas a gente tem que estar preparado exatamente para se apresentar nos diversos contextos como pesquisador e pesquisadora. Quando a gente faz muita pergunta, a gente pode ser perguntado, né? Eu lembro de um exemplo de uma amiga que estava pesquisando como as pessoas interagiam com serpentes. E aí ela fazia várias perguntas e uma delas é: para que servem as cobras? Até que depois de muitas entrevistas, um entrevistado vira para ela e fala: então, fala aí para nós, para que serve uma cobra? E ela não tinha uma resposta rápida, amigável, didática para dar para aquela pessoa, e ela ficou falando sobre a importância do ecossistema, porque as cobras podiam ser predadoras, as cobras podiam isso, A pessoa não queria saber isso, né? Ela tinha que ter uma resposta mais rápida, direta e pessoal mesmo, para responder a pergunta que ela estava fazendo para tantas pessoas, né? Então isso é importante. E a outra coisa é que sempre que a gente quer trocar informações com as pessoas, a gente tem que lembrar de dar um retorno, de fazer uma devolutiva, uma devolução das nossas pesquisas. Então, se você está interessado num determinado tema, vai para uma comunidade, fica lá um tempo, faz diversas viagens, conversa com todo mundo, faz um monte de sistematizações, termina o seu trabalho, apresenta o seu trabalho na universidade, às vezes publica um artigo e não volta lá para aquela comunidade para mostrar os resultados. Né? Muitas vezes você sistematizou um conhecimento que não era seu, era dos outros, e aí você tem que voltar lá e mostrar como foi a sistematização, o que aquelas diversas entrevistas te ensinaram e mostraram para você e para as outras pessoas, até para os detentores daquele conhecimento originalmente. Independentemente do tipo de pesquisa que você está fazendo e o tipo de entrevista que você está realizando, é importante pensar que pessoas diferentes, dentro de uma mesma comunidade, por exemplo, detêm conhecimentos diferentes. E a representatividade dos seus entrevistados vai determinar as respostas que você vai obter. Então, por exemplo, se você só pergunta, só faz entrevistas e só conversa e só interage, só obtém informação de homens de 20 a 30 anos, você vai ter a informação de como aquele grupo de pessoas, de homens de 20 a 30 anos, enxergam, entendem e interagem com o assunto que você está trabalhando. E as respostas deles podem ser totalmente diferentes do que se você perguntasse apenas para as mulheres de mais de 50 anos. Né? Então, ou só para as crianças, ou só para os adolescentes. Então, é importante a gente pensar quais são as características das pessoas que determinam o conhecimento e a prática delas. A gente sempre tem divisões sociais do trabalho, em todos os tipos de comunidades, isso às vezes é mais ou menos fluido, às vezes isso é mais ou menos óbvio, né? Nem sempre essas divisões sociais do trabalho são como a gente espera, né? Então tem comunidades em que as mulheres são responsáveis pela roça, tem comunidades em que as mulheres nem se aproximam da roça, certo?
E a gente tem vários preconceitos, a gente acha que os homens caçam, que as mulheres cozinham e outras coisas, e muitas vezes isso pode ser diferente, ou essas coisas podem ser muito mais fluidas. As mulheres participam também da caça, os homens participam também da cozinha, por exemplo, né? Então, gênero, idade, às vezes o trabalho que a pessoa realiza dentro da sua comunidade, formal ou informalmente, são se você trabalha só com as pessoas que são conhecedoras das plantas medicinais, são as pessoas que são procuradas sempre que as pessoas têm um problema de saúde. Elas vão ter um conhecimento muito diferente sobre as plantas medicinais do que as pessoas, por exemplo, que constroem as casas. Né? Se eu for querer procurar madeira boa para construir casa, conversando com as curandeiras que trabalham com plantas medicinais, talvez eu não vá construir uma boa casa. Enquanto se eu quiser curar uma tosse e eu for conversar com o melhor caçador da região, talvez ele não saiba como fazer. Ou talvez ele saiba pelo fato de que ele já precisou se cuidar e já resolveu o problema dele. Mas ele não é a pessoa de referência naquela comunidade para aquele assunto. Então é sempre importante a gente pensar de que tipo de informação a gente está procurando e quem é o tipo de pessoa que está nos informando. As pessoas não sabem as coisas todas de forma homogênea, mesmo que elas sejam de uma mesma comunidade, de uma mesma sociedade, de uma mesma família. Se você pensar, todo mundo que mora na mesma rua ou no mesmo prédio em que você mora, será que todo mundo conhece tão bem a área como você? Então, questões como gênero, idade, classe social ou tipo de função social exercida dentro da comunidade são fatores importantes. Outra coisa importante é há quanto tempo a pessoa mora naquela comunidade. Muitas comunidades, as pessoas são de lá, mas tem gente que chegou de fora, então essa informação se chegou de fora ou não é importante. E muitas vezes as pessoas são de lá, mas elas saíram. Né? Então tem uma comunidade quilombola, super isolada, no interior do Goiás ou do Tocantins, por exemplo. A pessoa nasceu, é de lá, o pai e a mãe são de lá, o avô é de lá. Só que ela passou 20 anos trabalhando na cidade como ajudante de pedreiro, por exemplo. E ela voltou tem 2 anos. Ele vai saber muito menos sobre a realidade daquela região nos últimos anos do que as pessoas que nunca saíram de lá. Ou não. Ou ele vai ter uma percepção muito melhor das mudanças que ocorreram nos 20 anos em que ele não esteve lá do que quem viu aquelas mudanças acontecerem gradualmente. Então a gente tem que entender que a história de vida das pessoas influencia o conhecimento delas e a informação que ela vai passar pra gente. Pensando nessas questões que eu falei, quando a gente tem aula presencial, eu faço esse exercício na sala de aula. Eu pergunto para as pessoas como é o campus Darcy Ribeiro. E pergunto, esse é o campus da Asa Norte em Brasília, da Universidade de Brasília, onde todos nós estudamos quando estamos no período presencial. E aí a gente pensa junto quais são os fatores que vão influenciar as respostas dessas pessoas. Então a gente está tratando de alunos de graduação da Universidade de Brasília, todo mundo frequenta o campus Darcy Ribeiro, em geral, há mais de 2 anos. Então, assim, todo mundo conhece o campus Darcy Ribeiro. Se você perguntar na rua, a pessoa for encontrada no meio da rua de Brasília e falar, você conhece o campus Darcy Ribeiro? Você conhece o UNB da Asa Norte? Todo mundo vai responder que conhece, certo? Só que se a gente for fazer um mapa desenhado numa cartolina, cada um vai desenhar de um jeito diferente, né? E aí, algumas coisas vão estar sempre presentes. Então, por exemplo, no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, vai estar sempre presente o ICC, o Instituto Central de Ciências. Algumas pessoas vão chamar de ICC, outras vão chamar de Instituto Central de Ciências, outras vão chamar de Minhocão. Mas aquele prédio de quase 600 metros, ele vai estar sempre presente na descrição de alguém que vai falar da UNB na Asa Norte. Mas algumas pessoas vão, inclusive, desenhar ao contrário em relação ao Lago Paranoá. Outras pessoas vão ter muitos detalhes sobre o estacionamento e as entradas do prédio do ICC. Outras pessoas vão saber muito bem onde estão as paradas de ônibus. Algumas pessoas vão saber exatamente onde estão as lanchonetes. Outras não vão ter a menor ideia de onde está a lanchonete. Certo? Então, quais são os fatores que vão influenciar como a pessoa descreve e conhece o campus Darcy Ribeiro? Bom, o tempo que ela frequenta o campus é uma delas. Talvez o gênero seja uma delas, né? Especialmente para os alunos que têm aula à noite, as mulheres têm muito mais medo de andar sozinhas e têm muito mais medo de ir por lugares ermos. Então elas acabam fazendo muitas vezes percursos maiores desde que eles sejam iluminados e cheios de gente. Os homens, em geral, têm menos essa preocupação, apesar de que também tem essa preocupação. Onde a pessoa mora, então se ela mora pelo lado norte da cidade, né, pelo lado norte do Distrito Federal, e ela chega e ela vai estudar na parte norte do campus, ela vai ter pouco conhecimento sobre a outra parte do campus, a parte sul. Né? Então, por exemplo,
Para os alunos de ciências ambientais que têm aulas em vários lugares do campus Darcy Ribeiro, em geral eles conhecem melhor o campus do que os alunos de biologia, que têm muitas aulas aqui no bloco de salas de aula sul e no próprio IB, Instituto de Biologia. Então, o curso que a pessoa faz, o tipo de interação que ela tem, se ela conhece pessoas de outros cursos, se ela tem um namorado ou uma namorada em outro curso. Então, uma pessoa que estuda biologia, mas tem um namorado ou uma namorada no Instituto de Ciências Sociais, ele vai percorrer muito mais a região entre o Instituto de Ciências Sociais e a biologia, que são quase opostos dentro do campus. Se a pessoa está na biologia e namora uma pessoa da biologia, provavelmente ela não vai sair muito da biologia por questões pessoais. Ela vai sair ou porque ela joga alguma coisa e ela vai lá para o Centro Olímpico, ou porque ela tem aula em outro departamento, em outro instituto. Né? Então, isso são fatores que influenciam. Uma coisa que a gente vê muito nas aulas, o que a gente faz para dividir as pessoas na sala de aula, é dividir quem vem de ônibus, de transporte público, né, que seja metrô barra ônibus, e quem vem em transporte próprio, seja carro, seja mesmo que seja de carona, ou bicicleta ou a pé. Isso faz muita diferença. Quem vem de carro sabe os detalhes do estacionamento, quem vem de ônibus sabe os detalhes do ponto de ônibus. E não adianta você falar, mas eu venho de carro, mas eu olho para onde tem o ponto de ônibus. Você ia conhecer muito melhor se você dependesse do ônibus e tivesse que andar pelas paradas de ônibus e saber qual a parada de ônibus melhor para você pegar o ônibus ou descer do ônibus, dependendo do horário, dependendo do que você tem que fazer no campus. Então, num universo bastante homogêneo, que é de jovens que fazem graduação na Universidade de Brasília, eu consigo separar as pessoas em diversos grupos que refletem, sim, o conhecimento delas sobre o campus onde elas estudam. Então, imagina no conhecimento tradicional de uma comunidade rural, numa área com grande biodiversidade, com recursos naturais diversos, onde tem mais água, onde tem menos água, onde tem mais sombra, onde tem menos sombra, onde é melhor ou pior para plantar. Eu vou ter muito mais riqueza de detalhes nos conhecimentos e eu não posso ignorar alguns fatores que vão influenciar os conhecimentos das pessoas com as quais eu quero trabalhar.